Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Estou muito feliz em colocar essa partida no canal, uma perfeita obra-prima jogada pelo genial Paul Morphy. Ele realmente jogava demais em sua época, era um dos melhores jogadores do mundo. E essa partida entrou para a história do xadrez pela sua qualidade e seu arremate. Você quer elevar a experiência do seu jogo de xadrez? Conheça os tabuleiros e acessórios incríveis do nosso parceiro Arejano. Eles oferecem tabuleiros de alta qualidade, caixas elegantes para guardar suas peças e também uma variedade de peças para o seu gosto e estilo. Combinando design impecável e durabilidade, esses produtos são perfeitos para jogadores casuais e profissionais. E você pode customizar o seu tabuleiro. E o melhor, comprando com o código Cortez10, você ganha 10% de desconto na sua compra. Aproveite essa oportunidade para transformar seu jogo e ainda economizar. O link está na descrição e no comentário fixado. E vamos lá para a partida. Não estranhe não que o Paul Morphy era um jogador muito forte. Então naquela época, o pessoal costumava dar uma peça, jogar com uma peça a menos. Ó, tá vendo? O Paul Morphy jogou com uma torre a menos. Vejam bem. Hoje em dia o que se faz é você dar um tempo maior no relógio para o seu adversário, né? Menor para quem é mais forte, né? Então o Paul Morphy jogou com Charles Le Carpentier. E foi uma jogada, uma partida impressionante. Paul Morphy saiu com E4, o adversário jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, abertura escocesa. E o jogador de pretos foi lá e tomou o peão em D4. O Paul Morphy joga bispo para C4, mirando o peão mais fraco das pretas aqui em F7. E o jogador de pretos vai lá e dá um cheque de bispo em B4. Paul Morphy joga C3, dando outro peão, né? O jogador de pretas toma, o Paul Morphy faz o roque curto. Perfeito. O jogador de brancas continua tomando o peão e o Paul Morphy toma. Agora o Paul Morphy tem dois bispos atacando aqui a ala do rei. Vamos ver o que acontece. Bispo F8 voltou para defender aqui o peãozinho, né, para não cair a torre. Aí o Paul Morphy avança o peão para E5. E o jogador de pretas faz D6. Paul Morphy joga torre E1. Muito interessante essa jogada, porque a torre controla essa coluna E, que está na cara do rei, que o rei não deu roque, né? O peão preto vai lá e toma o branco, e o Paul Morphy toma de cavalo. Por exemplo, se agora, no próximo lance, o jogador de pretas não fizer nada, ele vem aqui, toma o cavalo, ganha a dama, porque vai estar um cheque descoberto aqui no rei, né? Então o que aconteceu? O jogador de pretas joga dama, toma, dama. Só que aqui está a generosidade do Morphy. Ao invés de já tomar a dama com a torre, olha o que o Morphy enxergou nessa partida. Ele simplesmente jogou aqui bispo toma peão dando cheque. E agora? Muitas ameaças, né? O rei tem duas casas para ir, tá? E ele joga rei E7. O que aconteceria se ele jogasse rei D8? Bom, poderia acontecer alguma coisa assim, ó. Cavalo toma, peão toma, torre toma, né? E se você for olhar no computador, vai dar vantagem para as pretas, mesmo assim. Por quê? Porque o Morphy está com uma peça a menos, uma torre, né? Aqui está dando vantagem de 6,5 pontos para as pretas. Mas não vamos considerar essa análise, porque nós estamos com uma peça a menos, então vamos deixar para lá. E o jogador de brancas jogou rei E7. E agora Paul Morphy vai arrematar essa partida brilhantemente. Por isso que essa partida entrou para a história. Por isso que eu quero que você se inscreva no canal e acione o sininho para não perder partidas iguais a esta, que normalmente eu coloco no canal. Vamos ver o que aconteceu? O Paul Morphy joga cavalo para G6 dando cheque. A melhor jogada aqui era o jogador de preto jogar o rei aqui para
D6. Só que ele tomou o bispo de rei. E agora vem aqui um arremate surpreendente. Olha só. Mate em 1. Cavalo toma a torre. Olha só o que está acontecendo. A torre está controlando toda essa coluna aí. O bispo aqui fechando essa casa de fuga. E o cavalo dando cheque e fechando aqui também G6. Cheque mate. Uma partida sensacional do gênio Paul Morphy. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa partida. Se inscreva no canal, acionando o sininho. E compartilhe com os amigos que jogam xadrez. E até o próximo vídeo. Vai